Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Terminamos nossa conversa na última segunda-feira, deixando uma pergunta provocativa, diga-se de passagem, né? Nós perguntamos assim: como você está se preparando para o momento em que você verá Deus face a face? A frase é comprida, mas a pergunta é muito simples. Quer dizer, como você está se preparando para a morte? Bem assim, desse jeito, né? Então, diante, né, daquilo que nós conversamos, nós então vamos continuar esse nosso estudo sobre a escatologia cristã. Queremos aprofundar esse momento. E é um tema sempre muito desafiador para nós, né? Porque, como eu disse em outras ocasiões, é um assunto que a gente não quer conversar sobre isso, né? E a gente prefere, muitas vezes, ficar com as ideias que a gente tem, né? As ideias pré-concebidas que a gente tem sobre este assunto. E a gente não quer aprofundar esse estudo. Então, nasceu essa necessidade da gente fazer esse aprofundamento, primeiro a pedido dos meus alunos, e segundo, também por uma necessidade de aprofundar um pouquinho mais essa questão, né? De estudar, descobrir coisas novas, redescobrir coisas que eu já havia estudado e redescobrir coisas novas. Então, é um processo, né? Esse é um processo lento e que, como eu disse na nossa introdução, a gente precisa de disposição física, né? Disposição intelectual e disposição espiritual, né? Para a gente avançar, para a gente refletir, para a gente aprofundar o nosso conhecimento e também aprofundar a nossa fé. Então, é este o objetivo desse grupo de estudos. Embora acho que esteja identificado como aula no nosso vídeo, mas é grupo de estudos. Né? Grupo de estudos por quê? Porque não me acho apto para dizer que isso aqui é um curso e também não me acho apto de dizer que eu sou professor. Não, eu estou aqui para estudar, também para aprender, junto com aqueles que estão aí me acompanhando, se aventurando nesse estudo. Lembrando sempre que estamos usando como base do nosso estudo o Catecismo da Igreja Católica, né? Como eu gosto de brincar, este livrinho, né, fininho, que você pode acompanhar aí o nosso estudo. Então, nos coloquemos na presença de Deus para que Ele nos guie nesse momento de estudo e que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento e a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, a pergunta que fizemos no último encontro, na segunda-feira, apesar da provocação, não é uma pergunta
evidente para ser respondida, mas uma pergunta para a gente refletir como é que nós estamos vivendo, né? Como estamos diante da vida e como nós estamos encarando as dificuldades do dia a dia. Nosso estudo, então, hoje, sobre purgatório. Purgatório é a purificação final, como alguns gostam de dizer, ou purgatório, né? Vamos lá, então. Alguns números, como nós vemos fazendo nos nossos outros encontros, continuamos aqui. Você pode acompanhar aí na sua casa, se você tiver com o Catecismo da Igreja, número 1030, a partir do número 1030. Se você não está com o Catecismo, você pode acompanhar na apostila, né, aquele textinho que o padre disponibilizou para os alunos e também para outras pessoas. Se você tem o texto ou o Catecismo da Igreja, você pode acompanhar aí. Então, o número 1030 diz assim: os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas de não todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, é interessante essa definição e essa maneira de refletir, né? Isto é, nós precisamos purificar. Por isso nós dizíamos, então, citando o pensamento de São Francisco de Assis, que o nosso esforço deve ser para não morrer em pecado mortal, né? E nós dissemos também que pecado mortal é os pecados que nós cometemos, a grosso modo, os pecados que nós cometemos contra os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Esses são os pecados mortais, né? E a gente pede a Deus que a gente não morra sem os pecados mortais. Que a gente morra sem os pecados mortais. Além disso, o texto diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todos purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação. Então, isso para quem não morreu em pecado mortal. Que se morrer em pecado mortal, esse número não conta. Isso conta para quem não morrer em pecado mortal, com amizade profunda com Deus, mas não de todo purificados. E vai precisar, então, passar esse processo de purificação para poder contemplar Deus face a face, né? Lembramos que o purgatório é também uma manifestação da misericórdia de Deus, né? Aliás, eu também tenho que afirmar que não só o purgatório, né, como também a própria consciência, a própria existência do inferno, podemos dizer que é também um gesto de misericórdia. Sim, por quê? Porque sabendo que corremos o risco de ir para o inferno caso nós não tenhamos uma vida em santidade, uma vida verdadeiramente convertida, né? Sabendo desta possibilidade, é claro, a gente não vai brincar com a nossa salvação, né? A gente vai fazer de tudo para estar junto com Deus. E tendo a graça de morrer sem pecado mortal, os pecados que nós cometemos, que não deu tempo de purificar, né, aqui nesta vida, os pecados veniais, como a igreja chama, os pecados não mortais, nós purificaremos no purgatório, justamente para obter a santidade necessária para entrar no céu, na alegria do céu. Então, esse é o número 1030 do Catecismo da Igreja e fala sobre o purgatório. Depois, o número 1031. A Igreja chama purgatório, olha a definição que legal. A Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. É uma realidade absolutamente distinta, né, do castigo dos condenados.
A igreja, então, formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo, nos concílios de Florença, no concílio de Trento, é onde foi formulado o texto sobre a doutrina do purgatório. Embora existem sinais, né, dessa realidade um pouco antes. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Né? Como diz, pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe antes do julgamento um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século e nem no século futuro, conforme o Evangelho de Mateus. Né? Nem nesse século e nem no século futuro. Então, essa é a realidade da nossa fé. Então, desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo a que há de vir. Né? Então, é exatamente isso. Né? Os pecados que nós cometemos, nós precisamos pagá-los, entre aspas, esse pagá-los, né? Aqui. Né? Nós precisamos corrigir aqui. Se, por exemplo, nós não tivermos tempo de corrigir, né, as nossas faltas aqui, nos arrependemos sinceramente, mas não deu tempo de corrigir, certamente iremos terminar de pagar isso no purgatório. Então, essa purificação final para que a gente possa contemplar a Deus face a face. Por isso, repetimos, não podemos, então, estar em pecado mortal. Não podemos morrer em pecado mortal. Né? Tem processo de conversão constante que nós temos que ter na busca de fazer sempre a vontade de Deus. E aí tem um pensamento de Santo Tomás de Aquino, apesar de ser assustador o pensamento, é muito significativo e nos faz pensar sobre a realidade do céu. Diz que o purgatório é assim, diz que o menor sofrimento de Cristo na cruz, né? O maior sofrimento de Cristo na cruz é menor do que o sofrimento no purgatório. Né? Ou então, todo o sofrimento de Cristo na cruz é menor do que o sofrimento no purgatório. É uma forma tanto quanto exagerada, evidentemente, mas neste sentido, para a gente entender o processo que nós temos que vivenciar de santidade, de santificação, de purificação. Então, os pecados que cometemos nessa vida, que não tivemos tempo digamos assim, de recuperá-lo, né? Não é recuperá-lo a palavra, mas que não tivemos tempos de repará-lo, essa palavra, de repará-lo, nós iremos passar por esse processo de purificação no purgatório, para que a gente possa verdadeiramente contemplar Deus face a face. Então, essa realidade, né, do purgatório que a igreja tanto ensina. É bem verdade que nós precisamos estudar um pouco mais sobre isso, porque isso ainda é muito, muito nebuloso na nossa vivência, na concretude da nossa vida. Isto é, ainda nos falta elementos, né, para a gente compreender ou para a gente contemplar de forma mais profunda esse mistério. Peçamos a Deus que nos dê essa graça. Depois, número 1000, então, isso que eu acabei de dizer, citando no século futuro, Mateus 12, 32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. Número 1031,
do Catecismo da Igreja. Depois, número 1032. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, que já pela Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeu, por exemplo, pediu um sacrifício expiatório para os mortos, para que os mortos fossem livres das suas faltas. Segundo Macabeus 12:46. Então, por isso nós rezamos muitas vezes para os irmãos falecidos, né? Com a certeza de que eles estejam no purgatório. Por quê? Se de fato eles não estiverem no purgatório, estiverem no céu, os nossos entes queridos. Se eles morreram e foram para o céu, a nossa oração não os ajuda mais, porque eles estão no céu. Né? E por outro lado, se eles morreram e foram para o inferno, a nossa oração também não os ajuda. Né? Porque, como eu afirmei, e quem diz isso é o catecismo, o próprio catecismo da igreja, não sou eu que digo, o próprio catecismo da igreja que diz isso, os que foram para o inferno, depois da morte, de lá não sairão. Então, a nossa oração para os que estão no inferno não tem força e não tem o porquê de ser. A nossa oração tem força e tem porquê de ser por aqueles que estão no purgatório. Porque, segundo diz a doutrina da igreja, eles já não podem mais rezar por eles mesmos. Eles podem até pedir a Deus, né, por nós e por outras pessoas que não estão no purgatório. No caso, né, por nós seres humanos que ainda estamos nesse mundo. Mas eles não podem mais rezar por eles, estando no purgatório. Por isso que a igreja sempre ensinou, né, que nós devemos rezar para os nossos falecidos, certos, confiantes de que eles estão no purgatório. Né? Por outro lado, também não tem como a gente avaliar e medir se eles estão no inferno ou não. Dizem que Padre Pio tinha essa percepção, né? A propósito, tem no YouTube o filme da vida do Padre Pio, que vocês podem assistir e aprofundar. Como também tem muitos bons livros que falam sobre a vida dele. Depois, continuando o texto, desde os primeiros tempos a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus, possam contemplar Deus face a face. Por isso, na missa a gente reza, todas as missas a gente reza uma oração, uma intercessão específica pelos falecidos, para que Deus conceda a eles essa graça de contemplá-lo face a face, caso eles estejam no purgatório. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Socorramos-los e façamos comemoração deles. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do seu pai, por que duvidar que as nossas oferendas pelos defuntos lhe levam alguma consolação? Então, é bonito esse paralelo que o texto faz. Os filhos de Jó foram purificados pelo seu sacrifício. Ora, se os filhos de Jó foram purificados pelos seus sacrifícios, os sacrifícios que nós fazemos, em sintonia com a bondade e com a misericórdia de Deus, também oferecerão para os nossos fiéis defuntos que estejam no purgatório essa purificação, esse sufrágio, para que eles possam, então, contemplar Deus face a face. Não hesitemos em socorrer os que partiram em oferecer por eles nossas orações. Então, por isso que nós rezamos, e para muitos, de repente não católicos, para outros de outras denominações religiosas, rezar para os falecidos é um absurdo. Porque é como se com a morte terminasse tudo aquilo que a gente já falou em nossos estudos, em nossos encontros anteriores. Então, a fé da igreja, nesse ponto, é muito clara, é muito precisa. E a gente precisa
aprofundar e chegar então a uma concretude dessa realidade. Então, esses dois números, número 1031 e 1032, falam especificamente do purgatório, esta purificação final que nós teremos que passar. Eu digo nós porque eu tenho certeza que eu não irei diretamente para o céu. Eu irei passar com toda a certeza, né, um bom tempo no purgatório. Eu ia falar uns bons anos, mas não é certo dizer anos, porque a gente não sabe exatamente quanto esse tempo dura, porque, né, não está dentro da nossa capacidade de compreensão. Isso está dentro da capacidade não de compreensão, mas dentro da realidade do próprio Deus, que aqui neste mundo a gente não tem real dimensão, real conhecimento. Depois disso, nós entramos então no número 1033, falando da existência do inferno, sobre o inferno, né? Número 1033. Diz assim o texto: não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-los. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Se decidimos não amá-lo, ou se decidimos com nossa própria maneira de viver que nós não precisamos de Deus e por isso não precisamos amá-lo, né, não podemos estar em união com Deus, porque nós fizemos essa escolha. Então, é importante a gente ressaltar que não é Deus quem manda alguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. E nem mesmo o demônio pode mandar alguém para o inferno. É a pessoa que decide viver não amando a Deus. A pessoa decide livremente em dizer não a Deus, que o ama o tempo todo e profundamente, e aí é fruto, então, dessa escolha. Se formos para o inferno, é fruto da nossa escolha, da maneira como nós vivemos. Só pode estar em união com Deus quem escolher livremente amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próprio, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. O texto da citação da primeira carta de João. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. São fortes essas palavras de João. E que estão aí para fundamentar e a gente aprofundar, então, esse nosso conhecimento. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se descurarmos as necessidades graves dos pobres, dos pequeninos, seus irmãos. Então, nosso Senhor mesmo quem nos diz isso. Ele nos adverte que nós seremos separados dele se nós não amarmos os pequeninos, se nós não amarmos os pobres, né? Se nós não amarmos os abandonados. Né? Isso é uma realidade que nos desafia. Né? E nós não podemos simplesmente amá-lo com medo do inferno. Nós precisamos amá-lo por amá-lo. Tem uma história de São Vicente de Paulo, eu acho, essa história, que dizia, ele estava cuidando lá dos doentes no hospital, o São Camilo de Leles, alguma coisa assim, estava cuidando do enfermo lá no hospital e Jesus apareceu para ele na pessoa de um enfermo. E Jesus disse para ele que ele não o amava. Você não me ama. Você só está cuidando de mim porque você tem medo do inferno.
mas você não me ama verdadeiramente. Né? Então, isso nos faz pensar qual o grau do amor, qual a profundidade do nosso amor para com Deus. Né? Aquilo que eu já disse e que eu insisto muito nas minhas reflexões. Né? Amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma e com toda a força. E ao próximo como a si mesmo. Então, viver diferente disso, né, é fazer livremente a escolha de não amá-lo, de não estar com ele, é de dizer não verdadeiramente a Deus que nos ama. Então, morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar o acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. Vou repetir essa frase. Morrer em pecado mortal, lembram? Eu afirmei isso nas duas últimas conversas que nós tivemos aqui. Então, morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. Né? E se nós fizermos durante a vida essa escolha de viver separado dele para sempre, como é que a gente quer que a misericórdia dele nos atinja? Porque nós vivemos dizendo não, fizemos a opção de dizer não a Deus. E aí, quando nós morrermos, nós vamos querer gozar da alegria do céu? Não dá, né? Então, é forte e talvez a gente não queira pensar sobre isso, porque a gente talvez tenha no coração o sentimento de que no final todo mundo vai se salvar. Deus é misericórdia, Deus é amor, no final todo mundo vai se salvar. Como é que pode alguém ser condenado? Né? Então, pelas escolhas que fizeram. Né? Dizer não, se disse não o tempo todo na vida, disse não a Deus que nos amava, né? No final, o final não pode ser bom. Então, é este o estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus, com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Né? Então, está aí a definição de inferno. Morrer em pecado mortal sem o arrependimento e sem dar o acolhimento ao amor misericordioso de Deus. Que significa viver separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. É este o estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus, com os bem-aventurados santos, que se designa, então, pela palavra inferno. Né? Então, aqui uma observação que eu quero fazer. Não que a gente deva buscar a Deus com medo do inferno. Não, eu devo amar a Deus profundamente. E no amá-lo profundamente é que eu serei não liberto, mas é que eu serei livre do inferno. Lógico, eu vou procurar agradá-lo sempre mais. Não morrer em pecado. Considerando que pecado fere Deus diretamente, pecado fere o próximo e pecado fere a mim mesmo. Pecado mortal. Né? Ele tem esses três aspectos, as três dimensões, citada então pelo Catecismo da Igreja Católica, que vale a pena a gente aprofundar. Então, número 1033 do Catecismo da Igreja Católica. Você pode reler depois, com calma, né? Meditar palavra por palavra e procurar o significado profundo dessas palavras. Aqui estamos, né, dando uma pincelada, uma dica, né, para a gente continuar então o nosso estudo. Número 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam até o fim da vida acreditar e converter-se, na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Notem a expressão. É significativa isso. Né? Jesus fala muitas vezes de geena, do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam até o fim da vida
acreditar e converter-se, né? Na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Então, quem recusa durante a vida inteira converter-se, amar a Deus como ele merece ser amado, quem recusa conscientemente, né, vive esta recusa, né, essa é a condenação para, para o inferno. Se fizeram essa escolha, arque com as consequências. Então, isso é muito sério. E é por isso que a gente precisa tomar a nossa, né, tomar a nossa posição, tomar a postura diferente diante dessa realidade, para nos converter e mudar de vida, como deve ser a vida de todo cristão, né? Então, é uma realidade realmente profunda, significativa, que vale a pena a gente pensar sobre isso. Continuando, Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticarem a iniquidade. Hão de lançá-los na fornalha ardente. Mateus 13, 41, 42. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Palavras de nosso Senhor, né? Então, aqui nesse número 1034, vou até riscar aqui no meu texto. Número 1034 é uma realidade profunda, é uma realidade, de certo modo, assustadora, mas que nós não devemos ficar com medo, mas sim buscar amar a Deus verdadeiramente de todo o coração, para não corrermos o risco de acontecer isso conosco, né? Então, o texto está aí. Você pode reler e entender o que está aí. Uma observação só. Quando eu chegar ao final da nossa apostila, eu vou fazer uma espécie de leitura. Vocês notem que sempre tem alguns números aí citados entre parênteses na sua apostila. No Catecismo da Igreja também tem, né? Tem uns números aí, por exemplo, 630, 631. Esses números entre parênteses equivalem à citação, né, de onde foi tirado esse texto. No final da sua apostila, para quem está com a apostila, tem a explicação ou a definição desses números. Também no catecismo tem, no final tem também as citações, porque eu copiei do catecismo. Então, esses números aí. Número 1035. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. O que significa dizer que quem vai para o inferno, de lá não sairá. Ficará no inferno para toda a eternidade. Não sairá de lá nunca mais. Como eu já disse isso em outras ocasiões, né? Por uma livre escolha, citando, acabamos de falar, por uma livre escolha da pessoa. Disse não a Deus. Desistiu, disse não, não quis amar, não quis aceitar, não quis acolher o amor de Deus. Misericordioso amor de Deus. E aí, né, teve como consequência o inferno. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e sua eternidade. É para sempre. Existe, e quem for para lá é para sempre. Como não existe perdão para o demônio. Não existe conversão para o demônio. Da mesma forma, quem vai para o inferno, também de lá não sairá. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofre as penas do inferno, o fogo eterno.
A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus. O único a quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira. Então, uma outra palavra para definir inferno é separação. É viver longe de Deus para sempre. É nunca mais poder estar perto de Deus. É nunca mais poder contemplar Deus face a face. Inferno. É dizer não conscientemente a Deus que nos ama. Né? Como eu já disse em outras ocasiões. É forte, né? Fortes são essas palavras. E a gente precisa tomar consciência delas. Para que não só não corramos o risco de ir para lá, mas que busquemos amar a Deus profundamente. Porque também nós não podemos amar a Deus com medo de ir para o inferno. Mas amar a Deus porque Deus merece o nosso amor, né? Este é o caminho que nós precisamos fazer. Eu e você precisamos entrar e tomar consciência cada vez mais de quanto nós amamos a Deus. Por isso nos faz entender que o nosso amor para com Deus ainda é pequenino, ainda é limitado. Que a gente não ama ainda com a perfeição dos santos. E que a gente precisa se converter ainda para poder, né, amar mais. Né? Amar com mais profundidade. Número 1035, esse que nós acabamos de ler. 1036. As afirmações das Sagradas Escrituras e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar a sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Então, a responsabilidade que o homem deve, com que o homem deve usar a sua liberdade. Com que responsabilidade nós usamos a nossa liberdade? Nós somos livres? Se somos livres, podemos fazer tudo o que queremos? Claro que não. Claro que não. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, diz Paulo na sua carta. Então, como nós enfrentamos essa liberdade que Deus nos deu? É preciso enfrentar com responsabilidade. Né? Com responsabilidade, diz o texto. Tendo em vista o destino eterno. Né? Eu ouvi esses dias um padre falando e eu achei muito bonito. Né? Ele comentando que é impressionante que nesse tempo de pandemia está todo mundo preocupado com o coronavírus. Né? Está todo mundo preocupado com o coronavírus. E aí ele faz um questionamento. Será que com essa mesma preocupação nós também procuramos a nossa salvação? Nós procuramos amar a Deus com essa mesma preocupação? Será que nós procuramos evitar o pecado com este mesmo empenho que nós estamos fazendo para evitar a contaminação com o coronavírus? É uma reflexão significativa que nos desconcerta. Porque talvez a gente não tenha o mesmo empenho para lutar contra os pecados que a gente está tendo para lutar contra o coronavírus. Né? Talvez a nossa vida de santidade, a nossa santificação, a nossa salvação, a gente não dê tanta importância. Eu estou dizendo talvez, não estou afirmando que nós fazemos isso. Mas talvez a gente não esteja vivendo do jeito que a gente deveria viver. E nós estamos tão preocupados contra o vírus, para combater o coronavírus, nesse tempo de pandemia. Nós deveríamos ter, repito, a mesma preocupação para combater o pecado, para não morrer em pecado mortal,
para buscar amar profundamente e mais profundamente a Deus. Então, essa é uma realidade que nos questiona profundamente. Continue ao mesmo tempo um apelo urgente à conversão. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Que estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, como são poucos aqueles que os encontram. Mateus 7, 13 e 14. Que profundo. Entrai pela porta estreita. Fazei todo o esforço para entrar pela porta estreita. Pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por eles. Que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E como são poucos aqueles que os encontram. Que nós estejamos no número desses poucos que encontram a salvação, entrando pela porta estreita. Como não sabemos o dia nem a hora, é preciso que, segundo a recomendação do próprio Senhor, vigiemos continuamente, a fim de que, no termo da nossa vida terrena, que é uma só, mereçamos entrar com Ele para o banquete das núpcias e ser contados entre os benditos, e não sejamos lançados como servos maus e preguiçosos no fogo eterno das trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Que forte, né? Então, nosso processo de conversão é um processo que não termina nunca. E neste processo de conversão, nós precisamos buscar amar verdadeiramente a Deus. E notem, repito mais uma vez, amá-lo não por interesse. Né? Porque quem ama com interesse é assim, oferece com uma mão e retira com a outra. Né? Então, não pode ser um amor interesseiro. Tem que ser um amor livre, um amor, então, um amor ágape, se você quer uma palavra mais chique para definir isso. Né? Um amor ágape, que tem coragem de doar-se a si mesmo, né, em vista do amado. Este é o processo que nós todos temos que viver durante a nossa vida. Não é um processo que começa, tem data inicial, né, tem meio e tem fim. Não, tem data inicial. Porque a partir do momento que nós entramos nesse processo de conversão, nós iniciamos. Pode ser que tenhamos iniciado com o batismo, pode ser que tenhamos iniciado com uma experiência de Deus, iniciou-se o processo de conversão, mas não termina. Termina na eternidade, na glória. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estamos dentro desse processo. Então, convertamo-nos e sejamos considerados entre os benditos de Deus. Não sejamos lançados como servos maus e preguiçosos no fogo eterno, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É preciso cuidar da nossa salvação eterna, né? do nosso processo de salvação. Nós precisamos tomar consciência disso cada vez mais. O processo que nós precisamos entrar de corpo e alma, de coração e mente. Né? Número 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Isso é importante repetir. Não é Deus quem manda para o inferno. Deus não predestina ninguém para o inferno. Não é Deus quem manda para o inferno. Como eu disse também, não é nem o diabo que manda para o inferno. É uma escolha que muitas vezes, né, se faz de viver longe e viver distante de Deus. Para ter semelhante destino é preciso haver uma aversão voluntária a Deus. A aversão voluntária a Deus. Isto é, uma decisão de não amá-lo. Uma decisão de não amá-lo. Se tem essa decisão de não amá-lo, será condenado ao fogo do inferno.
esta aversão voluntária a Deus chamamos de pecado mortal. E persistir nele até o fim. Então, pecado mortal, não se arrepender e não querer abandoná-lo. Persistir até o fim no pecado mortal. Dentro daquela lista que nós citamos, né? Dos 10 mandamentos, a grosso modo. Né? Mas quando nós dizemos não a Deus, persistimos no pecado, não queremos mudar, não podemos desejar que a misericórdia de Deus vai nos alcançar, mesmo quando nós fizermos opção de não amá-lo. Né? Não será possível. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam, né? E cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa é uma realidade profunda que nós precisamos vivenciar. E aí nós terminamos este encontro desta noite com esta citação. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos corações, aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e cantai-emos entre os vossos eleitos. Contar-nos-emos entre os vossos eleitos. É um trechinho da oração eucarística número 1, que a gente reza na missa. Então, essa é a realidade que nós todos precisamos refletir, né? Pensar, entender. Então, nós falamos sobre o céu, os que morrem sem pecado mortal e também sem pecado venial vão diretamente para o céu. Os que morrem em pecado venial sem pecado mortal vão para o purgatório. Os que morrem em pecado mortal vão para o inferno. Essa realidade, essa é a doutrina da Igreja Católica, né? Que nós precisamos conhecer, que nós precisamos aprofundar, que nós precisamos refletir, né? Então, esse estudo tem esse objetivo. Não vou deixar nenhuma pergunta para essa noite. Acho que só esse conteúdo já é importante, já é necessário para uma boa reflexão sobre este assunto. Tá certo? Este é o canal Pescadores, da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na cidade de Porto Feliz. Eu sou o Padre Samuel Soares, pároco aqui nesta paróquia, e este é o nosso quadro Estudando a Escatologia Cristã. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a você que pacientemente esteve estudando conosco, e convidamos para a próxima sexta-feira, às 20 horas, continuarmos o nosso estudo, aí falando do juízo final, a partir do número 1038 do Catecismo da Igreja. Deus abençoe você e sua família, que você tenha uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela vossa companhia.